Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa sociedade, aqueles que também nos acompanham pela plataforma do Facebook. Que alegria que decidimos estar aqui, ouvindo essas palavras, esse consolo, esse acolhimento que o Evangelho de Jesus nos traz. Como disse o Paulo há pouco tempo aqui na irradiação, precisamos dessa força, precisamos desse amparo para melhor viver. E que possamos então distribuir tudo isso que aqui viemos recolher e buscar para aqueles que também convivem conosco. Convido todos os irmãos então a se concentrarem um pouquinho, vamos fazer a nossa prece inicial. Com sentimento de gratidão, rogamos aos benfeitores responsáveis pelo trabalho nesta casa, que possamos manter as nossas mentes concentradas durante a exposição, atentos, e além disso praticar tudo que aqui ouvirmos no nosso dia a dia. Assim, pedimos permissão então para iniciar este trabalho e que Jesus esteja com cada um de nós. Que assim seja. Convido então para fazer a exposição dessa tarde o nosso amigo Jesus Samuel. Seja bem-vindo. Auxílio pedagógico recebido. Boa tarde. Boa tarde. É uma alegria retornar a essa casa. Acho que 2 anos de afastamento que foi preciso e que nós estávamos necessitando. E hoje estamos de retorno, como eternos aprendizes que somos, para aprender mais um pouquinho desta ilustre e veneranda doutrina. Nós estamos no mês de maio, 5 de maio, e nós vamos encontrar no calendário exatamente que é o mês das noivas, o mês das mães, o mês de Maria. E é nesse aspecto que o calendário nos informa, no dia 8, próximo vindouro, nós todos estaremos envolvidos numa comemoração ímpar que vai movimentar as nossas estruturas de sentimento. É o Dia das Mães, que foi iniciado, nós sabemos, em 1864, na Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, quando a professora Ana Jarvis reencarna e, por amar a sua mãe, ela consegue espalhar pelo mundo esse dia. E nós conhecemos essa história. Mas nós vamos ver hoje a divina missão da maternidade. Por isso nós temos e apresentaremos então a nossa reverente homenagem a todas as mães e em particular a nossa mãe. Porque pelo seu exemplo, pela sua palavra, pela sua dedicação, pelo seu amor incondicional, sempre nos deixou no bom caminho. E é nesse momento então que encontramos e nos lembramos de uma lenda milenar que vai nos dizer que no dia em que as mães foram criadas, perguntaram ao Criador, ao Senhor da vida, por que de tanto cuidado com aquela criação? Seria algo de tão especial? E o bondoso Pai, então, com muito amor, vai responder: aquela mulher deveria ter, e nós vamos ver o que ela deveria ter. Um beijo que curasse qualquer coisa. Também noções básicas de enfermagem, e deveria ser catedrática em medicina da alma, para aplicar curativos nos ferimentos do corpo, mas também colocar bálsamos na alma ferida e magoada.
teria mãos hábeis, teria mãos ligeiras, que soubessem acarinhar, mas que quando fossem necessárias, tivessem firmeza para transmitir segurança aos filhos de passos vacilantes. E segue a lenda. Teria muitos pares de olhos para fitar com amor e ternura uma criança em apuros. Também o corpo seria delicado, mas firme como diamante, capaz de resistir ao vendaval da adversidade e proteger os seus rebentos. Também seria dado a ela condições de superar a própria doença, em benefício dos seus amados, e de alimentar sua família com o pão do amor. Ela seria persistente para insistir que o filho vá em busca de progresso maior quando chegue a oportunidade, e ela sufocaria as lágrimas, lágrimas de saudade, lágrimas de dor. Teria lábios ternos, porque entoaria canções de ninar, e também os seus lábios saberiam falar de Deus para os seus amados, com muito amor. Então o Criador finaliza dizendo: ela será o anjo que cuida, a mão que conduz, a amiga que ora, na esperança de que os seus amados sempre alcancem felicidade e paz. E é exatamente o que a veneranda doutrina espírita nos apresenta, com precisão e clareza, que é a função precípua da doutrina espírita. Clareza e precisão. Então essa maravilhosa doutrina espírita nos informa que em cada manifestação da vida nós observamos determinadas metas de desenvolvimento que vão concretizar-se porque são projetos divinos. E a maternidade, a condição de mãe, é a plenitude do sentimento do espírito em função feminina. E é nesse momento que eles nos dizem, e isso norteia o progresso. Então encontramos concepção, nós encontramos gravidez, parto, devoção afetiva, representando estações difíceis e belas de um ministério sempre divino, porque são etapas concedidas às mulheres de todas as condições, e se apresenta desejada, esperada, imprevista, rejeitada, hostilizada, aceita, socorrida ou desamparada. Mas é sempre uma mistura de alegria, de amor, que nunca se acaba, porque parte do Criador essa energia de amor. E é nesse aspecto que as mães representam para toda a humanidade carinho, paciência, renúncia e entendimento. Porque são projetos divinos. E cada um de nós fez o seu projeto antes do berço, e fez a sua escolha, e foi buscar os seus entes mais chegados para compor aquele grupo pequeno e tão difícil. É nesse aspecto que os amigos espirituais nos dizem: as mães guardam as chaves de controle do mundo. E é no lar que aquele coração maternal vai transformar-se em expoente divino de toda a compreensão espiritual. E também de todos os sacrifícios que ela faz pela paz da sua família. É nesse aspecto que essa mulher, num trabalho de renúncia pessoal, ela acende a verdadeira luz para o caminho da sua prole.
Então nós vamos encontrar a mãe com dois títulos sempre. Um delas é ser escrava do sofrimento. E é nesse momento que os amigos espirituais nos dizem, através da vida ela compreende que os seus filhos, antes de serem seus, são filhos de Deus. E eles podem ser sábios, podem ser especiais, felizes, infelizes, sadios, enfermos, mas serão sempre para a sua mamãe a sua joia, o seu tesouro. É nesse aspecto que eles nos dizem, ela prepara esse tesouro desde a infância, levando-o pelo exemplo principalmente para que faça o seu trabalho e encontre as lutas que o esperam, que nós consideramos como desafios. E é nesse momento que ela controla as atitudes, conserta-lhes os pensamentos, porque ela sabe, essa é a ocasião mais propícia para edificar as bases de uma vida feliz. Então encontramos que ela vai nos ensinar a tolerância, mas não vai desdenhar da energia quando se faça necessária, porque é um processo de educação, porque ela reconhece a heterogeneidade das tendências e a diversidade dos temperamentos. Então ela começa a fazer compreender aos seus filhos que toda dor é respeitável, que todo trabalho edificante é divino e que todo desperdício é falta muito grave. Também nos mostra que todo infortúnio alheio deve ser amparado, porque todos nós precisamos de amparo nos nossos momentos difíceis pelo caminho onde penetramos. E é nesse aspecto então que ela nos diz, devemos ser igualmente ajudados na medida em que somos auxiliados. É causa e efeito. Por quê? Porque nas horas amargas, que são comuns a todos os espíritos reencarnados, porque é um planeta ainda menor em evolução, nós precisaremos desse amparo. E nenhum de nós está livre de precisar de uma mão amiga. Então a mãe é o exemplo vivo dos bons conselhos, é imparcial, estimula o trabalho e é fonte de harmonia no seu lar, buscando em Maria o símbolo máximo das virtudes cristãs. E é nesse momento que eles nos dizem, com esse exemplo, que tem mais de 2000 anos e ainda não compreendemos, ela vai transmitindo a todos os dons sublimes da humildade, também da perseverança, do amor incondicional, sem se preocupar com as glórias efêmeras da vida material. Então a mãe faz o seu trabalho e segue em frente. Se ela não é reconhecida pelos homens, ela é uma herói anônima, porque ela é reconhecida pela divindade. Também é considerada a mãe pela espiritualidade superior como vaso eleito para a luz da reencarnação. E graças a esse fato, despovoam-se desde 60 anos atrás e continuam sendo despovoados os círculos inferiores da vida espiritual. Para quê? Para que o reino do amor se erga entre todos nós. Então, nesse momento, nós temos a maravilhosa obra de André Luiz, em que ele nos fala de uma dupla, Gregório e Matilde. E nós vamos rapidamente nos lembrar, Gregório
quando na Terra era o Papa Gregório IX, amigo pessoal de Francisco de Assis, e muito auxiliou a igreja, mas como ele tinha aprendido que ao desencarnar ele estaria ao lado de Deus na sua cadeira, quando ele chegou lá não tinha nada. Então ele se revolta, mas como era inteligentíssimo, ele vai comandar as hostes, digamos assim, das sombras. E vai ser o ditador cruel usando mala inteligência, por ignorância, por má compreensão. E ele fica por lá mais ou menos 7 séculos. Até que um dia a divindade diz que é preciso resgatar Gregório. E todos que eram enviados até lá não conseguiam. Então chamam Matilde, que habitava um plano superior. Engraçado que todas as mães estão nos planos superiores. A Matilde vem, encontra-se com André Luiz e o seu grupo e vão disfarçados, olha como era agressivo, até o local onde está Gregório. Porque haviam sido baldados todos os esforços. E mais uma vez ele começa a vociferar contra todos. O que vocês estão fazendo aqui, filhos do Cordeiro, e aquela coisa toda que nós conhecemos pela literatura? Não vou sair desse local, eu sou o Senhor e tal, até que ele ouve uma voz. Gregório. Ele ouve aquela voz na acústica e estremece. E começam a se desmanchar todos os entolhos de sombras. E ele grita, mãe? E ela diz, sim, sou eu. Ele então cai desfalecido e aí a turma se aproveita e o leva para lugares melhores na espiritualidade. Aquela voz deliciosa daquela mulher simples, mas com a força do diamante, trouxe-o de volta para o amor. E nós vamos encontrar então os amigos espirituais nos dizendo que um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, Deus não hesitou e foi buscar uma abnegada mulher escondida num lar apagado e simples. Então nós começamos a falar de Miriam, que na língua de seu povo queria dizer querida de Deus, e que passa depois para o latim e vem para nós como Maria. E é nesse aspecto que os amigos espirituais nos dizem, essa menina crescera, tendo o espírito alimentado por mensageiros que lhe falavam, nas noites povoadas de sonhos, dizeres proféticos. E é nesse aspecto que ela se sentia querida, porque repassavam ternura, e tudo isso transitava pela sua mente. Ela era humilde, mas ela ocultava a experiência dos sábios. Ela era frágil como o lírio, mas tinha a consistência do diamante. Era pobre entre os pobres, mas carregava na própria virtude todas as condições e todo o tesouro incorruptível dos sentimentos. Quando ela estava entre 13 e 16 anos de idade, ela recebe um emissário celeste e vai anunciar, por isso o termo anunciação. Então, na anunciação, quando ela recebe desse espírito angélico a notícia da sua gravidez, ela vai ficar atônita.
porque ela tinha no máximo 16 anos. Então esse emissário, que era Gabriel, diz a ela: alegra-te, Maria, ó cheia de graça, pois o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela então se espanta. E notando o espanto da jovem, ele continua: não temas, Maria, porque conquistaste a benemerência do Senhor. E aí, ele continua dizendo: conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ela rende-se àquele pedido, àquela energia de amor, ajoelha-se e balbucia: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Então ela, auxiliada por José, gerou um corpo físico para o ser mais perfeito que a terra já recebeu. Então ela alimentou, ela banhou, ela agasalhou junto ao peito, acompanhou o seu crescimento, viu iniciar o aprendizado profissional e religioso com o pai, mas ela tinha uma certeza: ele já sabe tudo. Como toda mãe zelosa de todas as épocas, ela também se preocupava. Um exemplo rápido: uma tarde, segundo a bibliografia espírita, ela estava com sua prima à frente das casas simples, e passos adiante estavam Jesus e João, que eram primos, de braços. E ela estava falando à prima sobre a preocupação deles no futuro. O menino captou a mensagem, virou-se para ela e disse: mãe, não te preocupes, João partirá primeiro. Um outro fato: na festa da Páscoa, todos eles foram até Jerusalém em comitiva. Lá sumiu o menino. Quando estavam voltando a meio caminho de viagem, cadê o menino Jesus? Nós estamos falando de Jesus. Cadê o menino? Sumiu. Procura, voltaram. Depois de muito andar na cidade cheia de gente, encontraram onde o menino? No templo, discutindo com os doutores da lei. Logicamente, Maria, como mãe zelosa, ela ao chegar já deu aquela carraspana no menino. E ele, muito tranquilo e com muito amor no olhar, ele diz: mas mãe, tu não sabes que eu devo cuidar das coisas do meu pai? E essa mulher sempre esteve presente na vida do filho. Ela vai acompanhá-lo até o Calvário, onde o mestre, pendurado à cruz daquele madeiro infamante, olhou-os com profunda piedade e disse a João: filho, eis aí tua mãe. Virando a cabeça, ele fita Maria e também com muita compaixão e amor, ele diz a ela: mulher, eis aí teu filho. E com esse ato simbólico, ele apresentava Maria como a mãe da humanidade. E nós vamos observar um fato interessante, que João, por ter esse encargo de cuidar de Maria, ele não sofreu nenhum problema. Todos os outros nós sabemos. E por isso nós entendemos, quando nos debruçamos a dissecar a vida de Francisco de Assis, abrindo e fechando um rápido parênteses, pelo amor exponencial que tinha Francisco de Assis por Maria. Ele era João. Então, depois de tudo isso, Jesus se manifesta em vários dias, nós sabemos. Aí Maria foi morar com João em Éfeso, numa choupana simples, muito pobre, numa colina diante do mar da Galileia. E ela diariamente acolhia todos os viajantes e peregrinos que lá chegavam. Porque, curiosidade, o pessoal queria saber notícias, como foi a vida de Cristo, o que aconteceu e tal, e também pediam mantimentos. Numa determinada noite, Maria teve muitos sonhos.
e acordou ansiosa, o que não era natural. Ela parecia que tinha estado com o amado e saudoso filho. Então, como sempre fazia, tomaram o seu café. João saiu para ir ao mar com os pescadores. Maria sentou-se num banquinho à beira da porta, do lado de fora, como sempre fazia. E então ela começa a olhar intranquila para a estrada que conduzia até a sua pequena casa. Num determinado momento, ela percebe um minúsculo vulto na planície. O coração, então, começa a palpitar. Ela não sabe por quê, ela não compreende o que está acontecendo com ela. Mais ainda quando aquele vulto começa a aumentar, porque estava se dirigindo até ela. Maria, então, vê chegar diante de si um homem, estatura alta, envolto em uma longa capa, com a cabeça coberta por um capuz, com as mãos dentro das mangas. E esse estranho encapuzado vai dizer: Senhora, preciso de ajuda. Ela então vai conduzi-lo à peça humilde, nós imaginemos essa cena. Ele senta-se a uma cadeira e, como sempre fazia, Maria prepara-se para auxiliá-lo no que ele precisasse. Mas após algum tempo de conversa, ela se surpreende, porque em vez de ela, Maria, auxiliar, ela estava sendo auxiliada e confortada. Então ela fica quieta. E aí o homem se levanta, aproxima-se dela, coloca as mãos para fora da túnica das mangas e ela aí vê em cada mão os furos dos cravos da cruz. Então ela grita: Meu filho, és tu? E ele diz: Sim, mãe, sou eu. Tirou o capuz e continuou falando: Venho buscar-te. Meu pai quer que tu sejas no meu reino a rainha dos anjos. Então aí a história nos relata que Maria desfalece, aquele estranho não é mais encontrado. Quando João retorna à tardinha, o alvoroço estava pronto, os vizinhos cuidando, e com todo aquele cuidado, durante 1 ou 2 dias de sofrimento relativo, porque era muito suave, Maria desencarna. E acompanhada por uma imensa multidão, um cortejo angélico imenso, ela retorna para ser a rainha dos anjos divinos. E quando nós nos lembramos de Maria, nós nos lembramos da nossa mãe, guardadas as proporções. E é nesse momento que nós as reverenciamos. E nós encontramos no livro Mãe, Antologia Mediúnica, da editora O Clarim, um poema do Espírito Maria Dolores que vai falar sobre a mãe. E nós vamos ver, e os irmãos vão nos permitir abusar a bondade. Inicia assim: Desejava, mãezinha, para testemunhar-te afeto e gratidão, escrever um poema que me fotografasse o coração. E ao servir-me do verbo, quisera misturar a beleza das flores e das fontes, o azul do céu, o ouro do sol e os lírios do luar. Anseio enaltecer-te. A palavra, no entanto, mãe querida, não consegue mostrar as bênçãos incessantes que nos trazes à nossa vida. Em vão consulto dicionários. Não encontro a expressão lúcida e bela que nos defina claramente a luz que o teu sorriso nos revela.
Ofereço-te assim, ao carinho perfeito, o doce pranto de agradecimento que me verte do peito. As lágrimas que choro de alegria refletem, uma a uma, as estrelas de amor que te engrandecem, a tua glória em suma. És tudo de mais lindo que há no mundo, o agasalho, a ternura, calma e boa, o refúgio de santo entendimento e a presença que abençoa. Desculpe, meu tesouro de esperança, se não te sei nobilitar o reino de bondade e sacrifício no sustento do nosso lar. E não sabendo, mãe, como louvar-te a celeste afeição, rogando a Deus te glorifique a vida, trago-te o meu coração. Muito obrigado pela oportunidade. Feliz Dia das Mães. Que eu também já fui mãe, então não pode falar isso pra ele. Nós é que agradecemos. Nós que somos mães, que somos filhos, nos sentimos tocados, emocionados com a exposição, a nossa gratidão. Eu já chorei 3 vezes montando essa palestra. Então, acredito, é uma data realmente muito tocante, né? E que a gente consiga então sermos melhores filhos, melhores mães, rumo aí ao progresso, né? Incessante. Hoje é quinta-feira, nós temos uma atividade que ela é online, de Evangelho no Lar. Vamos receber Jesus em nosso lar. Essa atividade ocorre às 21 horas. É necessário pedir ingresso aqui nos comentários no Facebook ou na recepção. Pedimos ingresso então pelo grupo de WhatsApp e um pouquinho antes das 21 nós disponibilizaremos o link. Vamos orar juntos, é uma atividade que dura no máximo 25 minutos e muito benéfica para nós e para aqueles que convivem conosco, que também aproveitam essas vibrações. Agora convido a todos a fazer a prece final, momento esse em que será aplicado o passe. Rogando aos benfeitores que atendam a cada um de nós dentro das nossas necessidades, que possamos sentir esta proteção, essa renovação espiritual, renovando também a nossa saúde física, mental, que possamos sair daqui renovados, com bom ânimo, com a certeza de que estamos sempre sendo amados e amparados por Deus, pelo nosso anjo guardião, e que Jesus está com cada um de nós. Por isso, agradecemos por estes momentos que tivemos juntos e encerramos então a atividade desta tarde. Que assim seja.